Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual. Hoje eu tenho o prazer de receber minha querida amiga Lara Patrícia Kretz. A Lara foi uma residente de medicina intensiva do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Logo se interessou pela área de cuidados paliativos, completou sua formação em Londres e hoje é uma das grandes lideranças em cuidados paliativos dentro da terapia intensiva em nosso país. A Lara é médica dos hospitais de Nereu Ramos e Hospital Bahia Sul, em Florianópolis, e nós sabemos o quão é importante a comunicação para a adequada performance de uma equipe, o quão importante é a comunicação para um bom relacionamento com pacientes, com família. Durante essa pandemia, nós tivemos aí que enfrentar uma situação muito distinta do que estávamos acostumados nos últimos anos. Isso, de alguma forma, por vários aspectos, acabou impactando um pouco nisso. E nós hoje, então, vamos ter aí a oportunidade de escutar a Lara falar para nós sobre a comunicação efetiva nesses tempos aí pós-pandemia. Lara, é sempre muito bom escutar você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade, a tela é sua. Obrigada, Ederlon. É sempre um prazer enorme aceitar um convite vindo de vocês, vindo de você, né? O Ederlon é um grande amigo, a gente se conhece já há algum tempo, e o Ederlon sempre apoiou muito a questão dos cuidados paliativos na MIB, então eu tenho um carinho muito especial pelo Ederlon por isso. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre comunicação. A comunicação efetiva no contexto da UTI pós-pandemia. Eu vou só pedir para alguém confirmar depois, se vocês estão conseguindo ver minha tela. Perfeito. Excelente, Lara, só falta ampliar. Estão vendo? Ampliado não. Só não está com a tela ampliada, não. Ela não está ampliada. Deixa eu ver aqui. Peraí. E agora foi? Agora foi. Tá, beleza. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre comunicação, a primeira coisa, sem a menor dúvida, é a gente entender quais são os objetivos da comunicação, o que a gente tem, o que a gente alcança quando a gente está se comunicando com alguém, quais são as nossas metas, nossos objetivos. Bom, através da comunicação, claro, a gente troca informações. Então, normalmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas dizem, bom, a gente se comunica para trocar informações, e, de fato, esse é um dos aspectos da comunicação, e saber trocar informações, passar informações de uma maneira efetiva é super importante. Só que, além de trocar informações, a gente também pode usar a comunicação para direcionar condutas, para entender os outros, a gente vai resolver problemas através do uso da comunicação, a gente vai tomar decisões na medida que se utilizando da ferramenta comunicação, mas isso é que é o importante aqui, a alimentação ela também expressa sentimentos, toda vez que a gente está se comunicando, e certamente esse é o caso na UTI, sem a menor dúvida esse vai ser o caso quando a gente está conversando, tendo uma interação com a família do paciente crítico, a gente vai estar expressando sentimentos e a família também vai estar expressando sentimentos através da comunicação. Lembrando que a comunicação não é só o conteúdo literal do que a gente fala, mas também aquele conjunto de expressão verbal, o tom de voz, a linguagem corporal, né? Então, na verdade, a maior parte da mensagem que a gente passa, dependendo do estudo, 60%, 70%, a mensagem ela passa muito mais pelo tom de voz, pela nossa linguagem corporal, do que o conteúdo literal das palavras.
Então, a gente expressa sentimentos, mesmo sem perceber enquanto a gente está se comunicando. E esse elemento da comunicação, ele é bem importante. Agora, claro, a gente também vai agredir o outro através da comunicação. Então, a comunicação, quando ela é feita de uma maneira equivocada, ela também serve como instrumento de agressão do outro. E entender isso é importante, porque a gente pode a gente pode estar agredindo a família, mesmo não intencionalmente, através da estratégia de comunicação que a gente está utilizando. E um elemento importante é que a comunicação, ela também ajuda a acolher e ajuda a consolar. E é esse elemento da comunicação, da sua capacidade de oferecer acolhimento e consolo, que a gente pode explorar melhor enquanto profissionais. Então, o que eu diria para vocês? Que um dos grandes objetivos da comunicação é formar e manter relacionamentos. E quando a gente pensa na família do paciente crítico, em especial, a gente está falando de uma relação de confiança, sobretudo que a gente quer construir desde o momento que aquela família entra na UTI, que a gente começa a ter aquela interação, eu digo grupo, começa a ter interação com essa família, é essa relação de confiança na equipe que a gente busca construir. E a gente sabe que a comunicação é fundamental, qualidade e segurança no atendimento de saúde. Se a gente fala hoje em cuidado centrado na pessoa, é impossível a gente fazer isso sem que a gente tenha adquirido habilidades de se comunicar melhor. Então, essas competências comunicativas, elas precisam ser adquiridas inevitavelmente para poder oferecer um cuidado centrado. E na UTI, a gente está se comunicando o tempo todo, existe a comunicação interprofissional, então, entre equipe, a comunicação com o paciente, a gente não pode esquecer que o paciente na UTI, de um jeito ou de outro, a gente tem como se comunicar com ele, mesmo ele estando entubado, mesmo ele tendo suas limitações. Hoje, quando a gente fala em cuidado centrado no paciente, no uso de estratégias de sedação, que tenham como objetivo deixar o paciente o mais desperto possível, desde que ele consiga ficar confortável, a gente precisa estar atento e precisa estar ciente que o quanto que é importante a gente manter um canal de comunicação com o paciente, permitir que ele possa se comunicar, se utilizar de estratégias aumentativas, permitir, de alguma forma ou de outra, que ele possa estar participando numa interação com a equipe. E, claro, a gente se comunica o tempo todo com os familiares. E em todos os casos, quando a gente está se comunicando, seja com o nosso colega, seja com o paciente, seja com a família, essa comunicação, ela tem elementos que são racionais, mas essa comunicação tem elementos emocionais também. Então, tem as coisas que a gente fala, tem as coisas que a gente sente, e o emocional, ele costuma vir antes. É muito difícil a gente lidar com os aspectos racionais, os aspectos mais técnicos de um caso, por exemplo, com uma família, se a gente não abordou, não deu espaço para que os elementos emocionais possam ser explorados ou expressados também, né? Então, nesse espaço, quando a gente percebe que a gente tem, que a comunicação tem elementos racionais, eles têm os emocionais, a gente entende que na nossa prática, no dia a dia da UTI, a gente está usando diferentes modos de comunicação o tempo todo, muitas vezes no mesmo momento, com o mesmo paciente, no mesmo caso. Então, essa é uma tabela que mostra, em termos de habilidades que o intensivista ou que o profissional que trabalha na UTI, qualquer membro do time da UTI, quais são as habilidades ou as competências que ele precisa adquirir para poder desempenhar bem o trabalho, a gente vai ver que a gente precisa ser capaz de saber se comunicar de uma maneira efetiva durante uma situação de crise, por exemplo, onde o líder da condução de uma situação de crise seja uma parada cardíaca ou uma situação de estresse como a que eu vivi hoje, em que houve um deslocamento de uma cânula de traqueostomia, a gente tem que pedir para cada pessoa, fulano de tal, eu preciso que você faça isso, a pessoa me responde, estou fazendo, acabei de fazer. Então, essa comunicação efetiva de você dar um comando para que algo seja feito de uma maneira clara, dar o nome, apontar a pessoa que vai desempenhar essa tarefa, checar se ela cobrar que ela te responda quando que foi feito e etc. Essa capacidade de comunicação efetiva, com linguagem clara, a gente precisa dominar.
A gente precisa dominar também discussões interprofissionais, porque é muito comum que a gente esteja discutindo o caso clínico de um paciente com um colega ou com os outros membros da equipe. E é importante que a gente saiba, nessa comunicação, saber utilizar os elementos racionais, ou seja, apresentar evidências, apresentar as suas razões pelas quais você acredita que seja isso, ou que o melhor caminho, que a melhor conduta seja essa ou seja aquela, mas a gente sabe que existe o elemento emocional também, ou seja, a gente saber apresentar as nossas perspectivas, as nossas propostas para o plano de cuidado, trocar ideias com os nossos colegas de uma maneira respeitosa, onde a gente também escuta a opinião do outro, onde a gente não julga, onde a gente tenta incluir o máximo possível essas diferentes necessidades, também é uma habilidade importante. Quando a gente faz isso bem, a gente reduz o risco de conflito. Então, na comunicação interprofissional é um exemplo de comunicação onde a gente vai estar utilizando diferentes modos, elementos racionais, elementos factuais, mas também está sempre muito atento para os elementos que são os não cognitivos daquela relação ou daquele momento de comunicação. A gente vai estar usando modos de comunicação com a família, que pode ser modos mais focados, onde a gente vai estar colhendo dados clínicos, mas a gente também vai estar utilizando formas de se comunicar que tem como objetivo, por exemplo, tomada de decisão de final de vida, aonde essa comunicação ela não é só factual, não é apenas uma coleta de informações, a gente está conversando com outras pessoas que estão passando por momentos difíceis e a gente está facilitando o processo dessas pessoas de conseguirem tomar decisões que são tão fundamentais. Então, a gente está lidando com as emoções, a gente está facilitando esse processo decisório num momento bastante difícil. Então, isso é uma outra forma, uma outra competência, a gente vai falar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais que tipo de competência que eu estou me referindo aqui. Nas reuniões com as famílias, então, a gente vai estar utilizando uma série de diferentes estratégias de comunicação. Então, tudo isso para dizer que a gente está o tempo todo se utilizando de diferentes modos, de diferentes habilidades comunicativas. E as evidências da literatura, se a gente for fazer uma pesquisa sobre o assunto, a gente vai ver que é sistemático que a opinião por parte de familiares e mesmo de colegas de que as competências comunicativas dos profissionais da saúde não são boas, né? A qualidade da comunicação com a equipe de saúde, por exemplo, costuma ser a principal queixa de pacientes e seus familiares. E aí a gente vai colher uma série de consequências ruins do fato de que a gente não sabe se comunicar bem, como, por exemplo, insatisfação de paciente e família, antagonismo aos profissionais, antagonismo ao tratamento proposto. Muitas vezes esse antagonismo ao tratamento é uma forma de antagonizar o profissional que propôs, né, esse tratamento, prolongamento na tomada de decisões, prolongamento do uso de terapias fúteis, da depressão e ansiedade, luto complicado e, como consequência também, conflitos judiciais. Por outro lado, quando a gente adquire boas competências comunicativas e a equipe em especial, não apenas uma pessoa em particular, mas o ideal é que a equipe tenha uma boa competência comunicativa, a gente vai colher frutos disso, a gente vai ver uma melhor satisfação de pacientes e familiares, a gente vai ter melhores habilidades diagnósticas, porque quando a gente se comunica bem, a história ela vem melhor, tem informações que vão surgir de uma maneira mais apropriada, as pessoas vão se sentir mais à vontade de contar certas coisas, então as habilidades diagnósticas, inclusive, ficam melhores, melhor adesão aos tratamentos, potencial terapêutico em si, só o fato de a gente estar conversando, às vezes a gente consegue aliviar estresse, e etc. Facilita ajustes terapêuticos e de foco de planos de cuidados, melhores decisões são tomadas quando a comunicação ela é boa, satisfação da equipe, não tem nada melhor do que a gente ter a sensação de que a gente está conduzindo bem o nosso trabalho numa circunstância difícil, uma circunstância tensa, né, e que a nossa competência comunicativa ajudou a desatar aquele nó, aquela dificuldade, redução de estresse e burnout da equipe. A gente tem evidência que lidar com questões de final de vida, por exemplo, é um dos fatores de risco para burnout e não tem como a gente lidar com o final de vida sem ter uma boa comunicação. Potencial de redução de custos também, na medida que a gente consegue fazer os ajustes dos planos de cuidados e
e permitir que os cuidados sejam mais proporcionais mais precocemente. Mas se a gente tem tanta coisa boa para colher, tantos desfechos que podem ser melhorados com uma boa comunicação, por que a gente ainda é tão insuficiente? Por que a gente não tem o domínio sobre essas competências? Eu diria para vocês que o grande problema seria a cultura das instituições de saúde que a gente trabalha, mas aquelas também que a gente que nos formou, né? Existe uma falha no treinamento dos profissionais para se comunicar bem, as competências comunicativas quase nunca são valorizadas como competências importantes de serem adquiridas. Existe uma falha das instituições de assistência em promover uma cultura onde a comunicação seja uma habilidade, uma competência aqui médica, mas na verdade da equipe toda, que seja valorizada tanto quanto as competências técnicas. Existe também uma falha de investimento de estudos na área, porque é evidente que quando a gente fala em competência, adquirir competência, a gente fala aqui na importância de você modificar desfechos, de você melhorar os seus desfechos, e para isso eu preciso, então, mostrar que determinada forma de se comunicar, ela traz melhores desfechos, eu preciso saber medir isso, e claro, então eu dependo de estudos para conseguir ter esses dados todos, e a gente tem muito poucos estudos, existe um investimento muito ruim em estudos de qualidade em relação à comunicação, seus potenciais desfechos, como que a gente mede, os indicadores e tudo mais, a gente vai precisar trabalhar muito nesse aspecto também. E é uma pena, porque a comunicação é uma competência que pode ser adquirida através de treinamento. Qualquer profissional ele tem condições de ser treinado para ser suficientemente competente no desempenho das suas atividades. E claro, quando eu estou falando na capacidade de desempenhar suas atividades, o seu trabalho, algumas habilidades ou algumas competências de comunicação eu gostaria de destacar aqui. Antes eu queria fazer um parênteses, porque o Ederlan me falou que uma das razões pelas quais a gente precisava falar sobre comunicação na aula de hoje é que a pandemia de Covid, ela acentuou alguns desses problemas. Então, como eu estava falando para vocês, a gente vivia já um contexto em que a comunicação era pouco valorizada, se ensinava pouco, se valorizava pouco nas instituições de assistência à comunicação como algo importante, e o que aconteceu na pandemia é que eu acho que intensificou esse problema, porque, óbvio, as famílias não puderam entrar nos hospitais, a comunicação ela era feita por telefone, muitas vezes oferecida para a família por pessoas que sequer eram as pessoas que estavam em contato direto com o paciente ou fazendo assistência direta do paciente, e eu acho que deteriorou muito a nossa capacidade de comunicação. Agora que as coisas estão retornando, as famílias estão voltando para as UTIs, os espaços de comunicação estão tendo que ser retomados, a gente está percebendo que houve aí um hiato de tempo em que se perdeu alguma coisa no meio do caminho, algo que a gente estava querendo construir ao longo da última década, né, a importância da comunicação, tentando inserir isso dentro das UTIs, a coisa se perdeu um pouco, um influxo muito grande de profissionais que não tinham sido treinados adequadamente sequer, né, em terapia intensiva, foram para a linha de frente e não tiveram oportunidade de adquirir, de vivenciar o processo de comunicação da maneira como era feita antes, né? Então, não aprenderam como que é essa comunicação com a família, ou como que a gente gostaria, né, que isso fosse. Então, a gente tem um desafio pela frente, que é tentar retomar a questão da comunicação como uma competência fundamental para a equipe de terapia intensiva e tentar reduzir, talvez, alguns probleminhas que a gente acabou construindo ao longo da pandemia. Então, quando eu estou falando aqui dessas habilidades daqui para frente, é isso. Quais são as coisas que, em especial, a gente vai ter que retomar? Alguns vícios que a gente criou ali durante a
a pandemia e que a gente vai ter que, de pouco a pouco, modificar. Uma coisa que a gente sabe, de acordo com a literatura, é que quando a gente fala de competência comunicativa, ela é uma competência muito mais difícil de adquirir do que, por exemplo, as habilidades mais técnicas, aquilo que depende mais de conhecimento, ou aquilo que depende de você desenvolver o link entre o cognitivo e as habilidades motoras, né, como funcionar um paciente, etc. Essas capacidades não técnicas, especialmente as relacionais, as de atitude, as de comunicação, elas levam mais tempo para adquirir. E não basta que a gente treine, por exemplo, em aulas ou em cursos. É muito importante que essas pessoas que foram treinadas, elas sejam expostas no ambiente de trabalho a uma cultura que realmente valorize isso e que seja cobrado que essas habilidades sejam colocadas em prática e que essas pessoas sejam expostas a líderes, a role models que praticam a comunicação de uma maneira apropriada. Então, é algo que é bem difícil de retomar uma vez que a gente perde. Então, por isso a importância da gente tentar voltar a falar de comunicação de novo. Então, vamos lá. O que eu vou propor para vocês é que haveriam 3 habilidades em especial que a gente deveria centrar no treinamento dos profissionais. A primeira delas é a habilidade da gente se comunicar e de tomar decisões junto com os familiares, levando em conta as necessidades específicas dessa família. O insight aqui é que as famílias, elas são diferentes, elas têm necessidades diferentes em relação ao volume de informação, a maneira como a gente se comunica e tem necessidades e capacidades diferentes no que diz respeito a tomar decisão, especialmente decisões difíceis como as decisões de final de vida. Então, vamos explorar isso um pouquinho mais. Esse é um estudo de 2003, é um estudo já um pouquinho antigo, mas ele é muito bonito, porque ele é um estudo que é um estudo que se dedicou a entender a perspectiva dos familiares de pacientes que tinham morrido nas UTIs. Então, eles foram saber se esses familiares, eles estavam satisfeitos ou não com o atendimento, e eles tentaram entender o que trouxe essa satisfação. Então, desses 413 familiares que faleceram nessas UTIs americanas, 256 estavam completamente satisfeitos e a satisfação não tinha nada a ver com idade, sexo, raça, diagnóstico de admissão, se a morte foi súbita, se não foi, se teve suspensão de terapêutica, não teve. Os fatores preditores de satisfação foram se eles tinham sido tratados com cortesia, com compaixão e respeito por parte da equipe e se eles tinham recebido boas informações. Então, saber o que está acontecendo e ser tratado com cortesia, com compaixão, são as principais necessidades dos familiares. Esse é um outro estudo que também tenta ranquear dentro do ambiente hospitalar o que pacientes e familiares julgam ser os aspectos mais importantes no contexto de final de vida. E o número 1 é a comunicação efetiva, que eles precisam ter uma comunicação efetiva com a equipe, ter acesso à equipe. Outra coisa importante é terem a oportunidade de compartilhar decisões, cuidados especializados, etc. Mas a comunicação é a principal demanda. E o que a gente sabe é que não é fácil para esses familiares estarem na posição de se deparar com a possibilidade de morte de um ente querido, de tentar obter informações. E hoje a gente sabe que tem uma síndrome, a síndrome da família do pós-terapia intensiva, e essa síndrome nada mais é do que um conjunto de alterações de saúde mental, e às vezes até mesmo físicas, que familiares sofrem independente do desfecho, se o paciente morreu, se não morreu, às vezes por um período prolongado, né, após a alta, por morte ou alta hospitalar, por conta da exposição daquela situação traumática da terapia intensiva. Então, nessa revisão, por exemplo, a prevalência de estresse pós-traumático, de ansiedade, de depressão, ela era alta nos familiares de pacientes críticos e dependendo do estudo, dependendo do tempo de acompanhamento desses familiares, essas alterações, ou esse risco maior de ter uma pior saúde mental, ela era maior que a população
após alguns meses ou mesmo após alguns anos. E a importância da gente reconhecer o impacto na saúde física e mental de pacientes e familiares. Então, quando a gente entende que não é fácil ser familiar e que eles têm certas necessidades de comunicação, como ter acesso ao profissional da saúde, ter acesso às informações, ser acolhido, a gente começa a entender o porquê que muitas vezes a gente conversa com eles e eles parece que eles não estão entendendo, porquê que às vezes é tão difícil para eles fazerem parte de tomadas de decisão. Então, a gente começa a compreender melhor que a capacidade de compreensão das informações, ela pode estar alterada, então a gente precisa fazer ajustes na maneira como a gente se comunica com essas pessoas. E é evidente que existe uma diminuição da capacidade de se tomar a decisão. Então, se se essas famílias estão passando por um momento bastante difícil, emocionalmente difícil, é evidente que elas vão ter mais dificuldades de tomar decisões difíceis. Então, a gente vai precisar fazer um ajuste na maneira como a gente interage com essas pessoas, privilegiando o acolhimento e evitando sobrecarga de informações. Às vezes a gente pensa que muita informação é melhor. Não, o fato deles quererem ter acesso ao profissional para conversar não significa que eles querem muitas informações ou que eles querem informações em detalhes. Cada família vai ter uma preferência em relação ao volume de formação, mas na maior parte vocês podem ter certeza que excesso de detalhes não ajuda. A gente deve investir muito mais no acolhimento do que no oferecimento de dados clínicos. A gente vai precisar também oferecer mais tempo para assimilação de mau prognóstico, então não vai ser numa conversa que muitas famílias vão conseguir fazer essa assimilação. Comunicação, ela não é um momento pontual no tempo, ela é um processo marcado por uma série de encontros que começa do momento que o paciente, que aquela família entra na terapia intensiva até o desfecho, seja ele qual for. É o conjunto, esse processo esse conjunto de interações, que é o que eu chamo de comunicação. E ao longo desse conjunto de encontros, desse processo, a gente vai dando oportunidade, vai facilitando o processo através do qual a família vai conseguir assimilar esse mau prognóstico. Quando a gente está mais atento, a gente está ajustando a nossa interação a pessoas que estão em condição de sofrimento agudo, a gente percebe aqueles que estão precisando, inclusive, serem encaminhados para profissionais para um atendimento de emergência, muitas vezes. A gente vai conseguir avaliar também o quanto que essas pessoas elas desejam e se elas estão prontas para tomar decisões de final de vida. E a gente só vai conseguir identificar a necessidade dos outros se a gente estiver se comunicando bem com eles. Então, o nosso objetivo aqui, quando eu estou falando dessa habilidade de titulação, do volume, da maneira como a gente se comunica à família, cuidado centrado na família significa prestar atenção, identificar as necessidades deles e ajustar o plano de comunicação, plano de cuidados a essas necessidades. A gente precisa identificar o quanto que a família deseja fazer parte, o quanto que eles estão prontos para fazer parte do processo de tomada de decisão também. Um dos principais erros, se é que não é o número 1, da comunicação no que diz respeito a tomar a decisão de final de vida, costuma ser jogar as decisões nos ombros dos familiares. Vocês querem que eu entube? Vocês querem que isso? Vocês querem? Não é a maneira. Jogar o peso da decisão para os familiares quase nunca vai ser bem-vindo, e se essas pessoas não estão prontas, elas vão ser reativas àquela proposta. Na dúvida, elas vão dizer, não, faz tudo, não quero que desligue nada. Então, muitas vezes é uma reação, aquela resposta é apenas uma reação à maneira como a gente se comunicou, muito mais do que uma decisão autônoma que surge a partir de um processo de reflexão, cuja reflexão tem como foco os melhores interesses do paciente. Sempre lembrando, falando nisso, que embora o objetivo seja o acolhimento da família, o importante aqui é que a gente não perca o foco no personagem principal dessa história, que é o paciente, seus valores, seus desejos. Aquilo ali é o nosso centro. A gente precisa se comunicar com a família para conseguir permitir que esse centro seja ouvido. Bom, a segunda habilidade que a gente precisa dominar, ou seja, a gente precisa ter competência na comunicação, e uma dessas habilidades para a gente adquirir competência em comunicação no ambiente crítico é a comunicação empática.
Eu não vou ter tempo para entrar em muitos detalhes sobre isso, mas rapidamente falando, o que seria empatia? Empatia é a gente conseguir perceber o estado emocional do outro, tentar entender como que é estar no lugar do outro, tentar compreender as coisas. Esse contexto que a gente está sobre a perspectiva do outro, sobre a ótica do outro, o que é alguém que pensa como aquela pessoa pensa, que está na situação que ela está, como que ela pode estar se sentindo, como que ela pode estar percebendo isso. Então, não sou eu com os meus valores, me colocar no lugar do outro com os meus valores, é tentar entender como que é a perspectiva do outro. E mais do que a gente fazer isso, reconhecer, tentar se colocar no lugar do outro, é a gente mostrar para o outro que a gente está fazendo isso. Então, a empatia, na verdade, ela é uma estratégia ativa, na medida que não basta eu ser empático, eu preciso parecer empático. Se eu preciso parecer empático, isso depende de eu ativamente estar demonstrando para o outro ou me utilizando de estratégias de comunicação que vou passar para o outro a mensagem de que eu estou sendo empático. Isso é muito importante. E por que é importante a empatia? Por que ela funciona? Porque o que a maioria das pessoas espera diante de momentos difíceis, de dor, é perceber que elas estão sendo ouvidas, compreendidas e validadas. Quando a gente é empático e se estimula que as pessoas continuem a se expressar, facilita o entendimento das necessidades do outro. Então, quando a gente está num ambiente de não julgamento, de segurança psíquica, onde a gente está dando espaço para a família, onde a gente está conseguindo falar sobre as coisas que são importantes para eles, a gente está conseguindo perceber quais são as dificuldades, quais são as necessidades, e eu consigo, então, construir um plano de cuidados, muitas vezes um plano de processos de tomada de decisão que seja de acordo com aquilo que a família, que essa família em particular, ela necessita. Então, perceber a necessidade do outro é algo que é fundamental para poder desenhar o meu plano de cuidados. E eu só vou perceber a necessidade do outro se eu sei me comunicar, especialmente, como a gente vai ver daqui a pouco, se eu sei ouvir. Então, a empatia permite que a gente consiga, então, identificar a necessidade dos outros de uma maneira melhor, mais efetiva. E, claro, quando a gente está sendo empático, facilita o desenvolvimento dessa relação de confiança que eu falei para vocês no começo, né? Essa relação terapêutica, essa relação onde a gente consegue, então, chegar em algum lugar juntos, desenvolver passar aquela mensagem que a gente está no mesmo barco, a gente tem o mesmo objetivo aqui. Então, como parecer empático? A gente vai ter uma série de estratégias de como parecer empático. Eu vou destacar duas, eu não vou poder entrar em detalhes, mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu tento passar alguma coisa, ou tiver interesse em uma aula específica sobre isso. Mas a gente só vai soar empático, parecer empático, se a gente sabe ouvir. Então, escuta ativa, e é ativa, a palavra ativa está ali porque não basta eu escutar o outro, eu tenho que demonstrar para o outro ativamente que eu estou de fato ouvindo, e saber se utilizar de expressões de empatia ao longo dos encontros com essas pessoas. Então, para eu mostrar para o outro que eu estou ouvindo de fato, eu preciso evitar interrupções, manter contato visual, voz suave, sorrir quando apropriado, estimular que a outra pessoa continue a se expressar. E expressões empáticas são aquelas expressões que a gente utiliza para passar para o outro mensagens de que a gente compreende a posição ou a situação difícil que eles estão passando, mensagem de que a gente valoriza o papel da família, expressões em que a gente valida, legitima os sentimentos, as dificuldades, muitas vezes as reações, não que a gente concorda com elas, mas que a gente compreende que muitas vezes essas reações, essas emoções, elas vêm de um lugar de muita dor, que são reações naturais de um ser humano que enfrenta um momento muito difícil. Quando a gente emite expressões que passa a mensagem de que a gente é parceiro, a gente está no mesmo barco, a gente tem os mesmos objetivos. Então, todas essas coisas ajudam a passar a mensagem de que a gente está sendo empático. Lembrando que a empatia é um processo, é uma estratégia ativa, né? Aqui eu só trouxe alguns slides para mostrar que quando eu estou falando de empatia como algo importante, a gente está começando a ver estudos mostrando que, de fato, expressões de empatia nos ajuda a colher melhores desfechos. Então, esse, por exemplo, é um estudo que mostra que certos tipos de expressão são particularmente apreciados pela família, ou seja, aumenta a satisfação da família, como expressões que
que passe a mensagem de validação do impacto emocional causado por aquela conversa, quando a gente verbaliza o reconhecimento das dificuldades que eles estão passando, da dificuldade do quão difícil que é tomar decisões junto com a equipe, quando a gente verbaliza o reconhecimento da angústia, dos medos que gera, o medo de perder alguém querido. Esse é um outro estudo também para mostrar para vocês que empatia a gente tem evidência, e esse em particular é um estudo que foi publicado no New England, então a New England também publica estudos sobre empatia, e esse foi um estudo bem interessante, porque é um estudo de UTIs francesas, de um conjunto de UTIs francesas, um estudo randomizado, onde um grupo de familiares conversava com a equipe de uma maneira habitual, e o outro conversava com a equipe, e onde as pessoas que conversavam com a família, elas tinham que necessariamente emitir expressões de empatia, pelo menos 5 tipos, né? E o que eles viram é que nesse grupo de intervenção, ou seja, onde necessariamente a equipe tinha que expressar empatia, houve uma redução de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão, uma menor prevalência, né? E que e essa menor prevalência se manteve por até 3 meses após a morte do paciente. 3 meses foi o tempo de acompanhamento do estudo, né? Nesses casos, a família também apresentava uma hora livre de culpa, normalmente se sentiam mais apoiados, tinham expectativas mais realistas, e um outro dado importante era que essas reuniões do grupo de intervenção, a família falava mais que a equipe, o que é fantástico. E tem um outro estudo que mostra que quanto mais tempo a família fala numa reunião, normalmente a satisfação, os desfechos são melhores, as decisões são melhores. Esse é um outro estudo sobre o uso de facilitadores, e esses facilitadores, nesse caso em específico desses estudos, eram enfermeiras e assistentes sociais, e que se utilizar de pessoas especialmente treinadas para facilitar esse processo de comunicação com a família, parecia que reduzia, então, o estresse familiar, e em especial, conseguiu reduzir custos ou tempo em que o uso de recursos diante do contexto de final de vida. Esse é um estudo falando sobre quanto mais a proporção de tempo que a família passa, quanto maior a proporção de tempo que a família fala numa reunião, tanto maior é a satisfação que eles têm no final. E, enfim, a gente vai ter uma série de estudos e de artigos falando sobre comunicação e a importância de saber se comunicar bem com os familiares. Quem tiver interesse, eu posso passar. Tem muito material interessante para passar para vocês. Bom, a terceira habilidade que eu queria apresentar para vocês é a habilidade de saber indicar e conduzir uma reunião familiar. Então, o que a gente falou, que é importante a gente titular a comunicação às necessidades do outro, que é importante a gente parecer empático, e agora a gente vai ter que saber como estruturar esse processo de comunicação, ou pelo menos uma reunião com a família, que é mais um processo, né? Como que a gente vai estruturar essa reunião de maneira que aumente a chance da gente obter um bom resultado no final. Então, o que eu estou falando de conferência ou de reunião familiar? São aqueles momentos, em particular, em que a gente chama a família para uma reunião, ou porque aconteceu alguma coisa, a gente quer desatar algum nó, um problema aconteceu, ou porque a gente já antecipa, o paciente está piorando, a gente vai ter que começar a ajudar essa família a compreender o que está acontecendo, começar a prepará-los para uma potencial tomada de decisão ali na frente. Então, os objetivos dessa reunião, dessa conferência, vão ser identificar o entendimento, as necessidades, as dificuldades dos familiares, oferecer informações sobre a condição que o paciente tem, sobre o que é o ambiente de terapia intensiva, sobre os tratamentos, etc., e de educar a família em relação a tudo isso. Mas é um momento muito importante da gente da equipe oferecer apoio emocional para os familiares, de identificar os valores e vontades prévias do paciente através da família. Então, a gente está tentando conhecer o paciente através da família, então o nosso objetivo é facilitar esse processo em que a família consiga centrar no paciente, nos dizer quem que era aquela pessoa, o que ela teria de desejos, ou o que ela expressou antes de estar lá na UTI, quais eram os seus valores, etc.
Enfim, é uma oportunidade de ouro da gente construir uma relação de confiança. E quando a gente liga para uma família e diz, olha, a equipe quer conversar com vocês, só o fato de a gente estar chamando essa família para uma reunião costuma ser muito bem recebida. E quando a gente começa e agradece a presença deles, normalmente eles a gente que agradece. Então, só o fato de convocar a reunião costuma ser super bem recebido, eles se sentem, puxa, valorizados. Então, é uma oportunidade de ouro de construir ainda mais, né, essa relação de confiança. E, bom, como que a gente estrutura essa reunião com a família? A gente vai ter uma série de propostas, uma série de protocolos de como que deve ser estruturada a reunião com a família. Essa do New England é uma delas, eu deixei aqui essa bibliografia para quem tiver interesse, mas tem essa outra e tem outras e outras. O que eu aprendi é que todas elas têm a mesma moral da história. Elas mudam uma coisinha ou outra, mas tem o fundamental é o seguinte. Então, podem utilizar qualquer uma, né? Não tem nenhum estudo que diz que uma é melhor que a outra. O fundamental de todas elas, e eu não vi nenhuma que faz o contrário, é primeiro escuta e depois fala. Esse é o grande truque dessa estrutura. A gente só vai falar depois que a gente ouviu, ou seja, a gente ouve primeiro para depois saber o que a gente vai falar, o que a gente não pode falar e até onde a gente pode ir. Então, quando eu escuto, eu percebo necessidade, quando eu percebo necessidade, eu sei como atender necessidade. Esse é o pulo do gato de quase todas as estratégias de estruturas de reunião com a família, com o paciente, que eu vi, quase sempre é isso. Então, eu fiz uma amálgama desses modelos todos, e eu trouxe para vocês a que eu costumo utilizar, né? Então, a sugestão de estrutura de conferência seria a gente estruturar essa reunião em 6 partes, né? A parte do preparo, depois a introdução, percepção de necessidade, informação, decisões e a conclusão da reunião. Eu vou ser bastante rápida aqui, mas quem tiver interesse em se aprofundar mais, né, sobre essa estrutura pode entrar em contato comigo. O começo, né, ou seja, o preparo, é quando antes da família chegar, a gente vai escolher um lugar adequado, que não vai ser de pé no corredor, a gente vai tentar achar o melhor lugar que a gente pode, dentro daquilo que a gente tem. Nem todo mundo vai ter uma sala grande de reunião, onde todo mundo vai poder sentar em círculo, às vezes a gente tem que se adaptar, mas podendo evitar lugares que não são silenciosos, que não permitem uma certa privacidade, é ótimo. Estudar o prontuário, está atualizado em relação ao quadro clínico do paciente. A família que sabe mais do paciente, do quadro clínico que a gente, não vai conseguir construir essa relação de confiança. Aqui a gente vai definir os membros da equipe e os membros da família que vão estar presentes. Quem da família? Algumas pessoas sugerem que a gente eleja 2 ou 3, que a família traga 2 ou 3 pessoas para vir conversar. Outros já não estabelecem esse limite. Eu, particularmente, não estabeleço limites. Por quê? Porque eu sei que as famílias são diferentes. Então, eu costumo pedir para que venham as pessoas mais importantes para o seu João. E para a família do seu João, pode ser que as pessoas mais importantes sejam só pai, a mãe, o filho, ou aquelas pessoas do núcleo mesmo da família. Às vezes vai vir só 2 ou 3, é uma família um pouquinho mais introspectiva, que não tem aquele grupo tão grande. Já vão ter outras famílias, a família da Dona Maria vai vir um grupo muito grande, aquela família onde as decisões são compartilhadas o tempo todo, com um grupo muito grande de pessoas, e que ter esse grupo aqui presente é importante. Porque quando eu conheço o grupo, eu conheço a dinâmica do grupo, eu sei quem do grupo precisa mais atenção, eu sei quem do grupo ainda não está preparado, eu sei do grupo quem que vai ser meu grande aliado, eu sei dentro daquele grupo quem é a pessoa que tem o papel de fazer aquele papel de diplomacia, que ele tem o papel de consolar os outros, e aí eu vou percebendo como é a família, isso vai ser melhor para mim, não vai ser pior para mim. Então, isso em relação à família. Em relação à equipe, também não existe um número certo de pessoas que devem fazer parte, mas o que eu sempre recomendo é que não seja um número tão grande assim, por incrível que pareça. Por quê? A gente tem que lembrar que a reunião é uma oportunidade para a família falar mais que a gente. E o que eu notei é que quando tem um número muito grande de membros da equipe, a gente acaba falando muito, porque cada um da equipe tende a falar um pouco e a gente tira um pouquinho o espaço, o tempo, né, da família.
Também porque a gente é sobrecarregado, não dá para deslocar um número muito grande de profissionais para aquela reunião. Então, normalmente, tem que ter um médico, penso, e tem que ter pelo menos mais algum membro da equipe, né? Então, normalmente eu gosto que tenha enfermeira e às vezes até mais alguém, ou enfermeiro, quando é possível. E aí, dependendo da situação, por exemplo, é uma situação de um desmame difícil, às vezes é importante que seja fisioterapia que esteja junto, às vezes é uma questão que envolve muitos problemas sociais, aí às vezes o serviço social é importante, às vezes a psicologia é importante estar presente. Então, a gente vê, dependendo do contexto, quem precisa estar ali, né? A gente vai, e aí, claro, esse grupo vai definir quais são os objetivos dessa reunião. Uma vez que a gente encontra a família, então a família chega, todo mundo senta, a gente vai se apresentar muito brevemente, a gente vai agradecer a presença da família, e eu normalmente digo, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer muito que vocês tenham atendido ao nosso pedido de virem até aqui conversar com a gente. E quando eu digo obrigada por terem atendido o nosso pedido, eu estou dizendo que a gente precisa deles, a gente valoriza a família, e normalmente eles agradecem de volta, não a gente que agradece. Então, a gente começou já no momento em que a gente está valorizando de importância mútua, de reconhecimento mútuo. A gente brevemente vai indicar a razão da reunião, então às vezes eu digo, bom, a gente chamou vocês aqui para a gente conversar sobre a situação do seu João, que está nos preocupando um pouquinho, e aí eu aproveito para perguntar se tudo certo para a gente seguir numa conversa difícil. Eu imagino que vocês estejam passando por um momento muito difícil, vocês me permitiriam mesmo assim eu falar sobre assuntos difíceis, vocês se sentem prontos, enfim, é como se eu estivesse pedindo um consentimento e preparando a família para uma conversa difícil. E às vezes, só em falar isso, eles já respondem assim, não, pode falar, doutora, tem que falar a verdade, porque o que adianta esconder? Eles já começam a trazer para o nível do consciente a importância da gente começar a falar sobre algo que é difícil, que talvez eles não tinham conseguido falar até então. Então, no que a gente está falando isso, a gente está sendo empático, a gente está demonstrando empatia, a gente está demonstrando preocupação, né? E sempre utilizar essas expressões de empatia, isso funciona muito bem. E agora que a gente, então, se apresentou e brevemente indicou a razão pela qual a gente está ali reunido, é a etapa que eu julgo ser mais importante, porque essa é a etapa em que eu identifico necessidade, é a etapa, então, que eu escuto. E para eu escutar, eu preciso estimular que eles falem. A melhor maneira de estimular que alguém fale é utilizar perguntas abertas, do tipo... como vocês estão, ou que vocês já sabem do que está acontecendo com o seu João. Eu gosto de começar, como é que vocês estão? Me contem como é que está sendo para vocês vivenciar tudo isso. Eu imagino que está sendo bem difícil. E às vezes eles começam a contar como é que está sendo essa experiência de ser família, de alguém que está doente. Às vezes eles contam, já faz tanto tempo que a gente está com o papai para cima e para baixo e tal. Eles começam a contar. E muitas vezes eles vão trazendo para o consciente, eles vão trazendo para público, né, para o grupo todo, o que é essa experiência, e isso às vezes sai sozinho, daqui a pouco eles estão contando que está difícil, que o pai está sofrendo, isso já facilita bastante, né? Algumas famílias não vão chegar lá com esse tipo de pergunta, né, mais emocional, como é que vocês estão, e aí nesse caso eu faço perguntas do tipo, bom, o que os médicos ouvem, o que a equipe já contou para vocês até agora, só para saber por onde eu começo, o que você já sabe, então eles começam a contar, e no que eles estão falando, a gente está prestando atenção em uma série de detalhes, né? Então, a gente está colhendo um monte de informação valiosa aqui. A gente está identificando, por exemplo, o quanto que de fato eles sabem sobre o quadro, né? O quanto que eu preciso organizar o pensamento deles, explicar, né, essas questões todas. Eu percebo expectativas, dúvidas, eu observo potenciais fontes de conflito, seja com a equipe ou intra-família, as dificuldades que eles estão enfrentando, parece que é mais financeira, parece que é mais emocional, então eu começo a identificar quais são os nós ali com aquela família, eu percebo a linguagem que eles utilizam, porque isso é uma linguagem muito simples, as minhas informações, explicações vão ter que se adequar e ser ainda mais simples, a gente sempre tem que tentar ser claro, mas às vezes a gente tem que ser bem simples, e fundamentalmente eu estou prestando atenção nas emoções que eles estão expressando quando eles estão conversando comigo, ou quando eles estão respondendo essa pergunta aberta. E isso é super importante, porque eu posso perceber que eu estou me deparando com uma família
que me parece que está muito tranquila em relação ao fato de que o seu João ele não está bem de saúde, de que ele está sofrendo muito, e eu sei, então, puxa, essa família, acho que eu vou conseguir avançar um pouquinho mais nessa reunião hoje. Ou pode ser que eu esteja falando com a família da Dona Maria, que ainda não conseguiu superar a dificuldade que eles tiveram na emergência, que demorou para vir para a UTI, por isso que ela está tão grave, ela já está cheia de ferida nas costas. Então, essa família, ela ainda está, a emoção que predomina ainda é de raiva, de revolta, é de frustração com a equipe de saúde, e eu sei que se eu estou com uma família que a emoção que predomina é essa, hoje é péssima ideia de ir muito adiante em relação a falar em prognóstico, ou falar em limitação, pior ainda, decisão de final de vida. Então, eu sei que o meu objetivo para essa reunião é começar a construir uma relação de confiança que, apesar do que aconteceu lá, a gente consiga, a partir desse momento, ou da internação do UTI, construir uma história diferente, onde eles consigam ter um vínculo de confiança com alguma equipe de saúde. As famílias muitas vezes chegam com muita bagagem, e nem sempre essa bagagem é uma bagagem boa, muitas vezes eles têm experiências ruins, e a gente vai precisar desconstruir isso, essa impressão do cuidado em saúde que não foi boa, né, que eles tiveram, e mostrar, olha, aqui a gente quer construir uma história diferente com vocês. Então, uma vez que eu ouvi, que eu identifiquei necessidade, agora eu sei o que eu posso falar e o que não está na hora de eu falar ainda. Então, agora eu já sei o que eles precisam de informação, e eu vou passar em linguagem clara e sem excesso de detalhes, diagnóstico, tratamento, prognóstico. O que o papai tem, o que está sendo feito e se ele vai ficar bom. É isso que eles querem saber. Vou sempre fracionar o volume de informações, nunca falar tudo de uma vez só. Moral da história primeiro, informação mais importante, depois vai acrescentando camadas de informação na medida que a gente percebe essa necessidade por parte da família, a gente vai checando entendimento, a gente vai perguntando, e você já tinha ouvido falar sobre isso, como que é ouvir falar sobre isso, posso seguir em frente, acolher as emoções demonstradas, porque quando a gente está passando informações, algumas dessas informações vão ser novidades e vão causar choque, ou tristeza, ou frustração, enfim. Incentivar perguntas, e algo que as famílias apreciam muito é o uso de materiais educativos, por exemplo, folhetos, exames de imagem, raio-x, tomografias e etc. Algumas famílias apreciam isso e costumam ajudar. Agora que eu passei as informações que a família precisa ter, essa altura do campeonato, eu provavelmente já tenho uma boa ideia se dá para seguir adiante para essa etapa da tomada de decisão. Pode ser que eu chegue à conclusão que essa família não está pronta, vamos ter que marcar um próximo encontro, mas pode ser que eu perceba que essa família está conseguindo chegar lá. Esse é o momento que eu começo a demonstrar mais interesse em quem que era o paciente, seus valores, se tinha dito alguma coisa, perguntar como que ele se sentiria se soubesse sobre o seu quadro e perspectivas futuras, se ele tivesse sentado aqui, o que nos daria de conselho. E esse é o momento, então, que a gente começa a centrar no paciente, a gente começa a definir os objetivos centrais dos cuidados. Não estamos tomando decisão, vamos desligar a nora, não vamos botar diálise, não. A gente está definindo o objetivo central do cuidado, que é proteger o seu João do sofrimento, ele já sofreu demais, e primeiro esse objetivo central. Talvez a gente vai entrar em detalhes em relação a quais são os elementos do plano de cuidado que vão ser consistentes com esse plano central. Nem sempre a gente divide os detalhes, porque nem toda família precisa ou deseja isso, né? Essa que é a questão. E aí a gente vai tomar decisões conjuntamente e, quando apropriado, de acordo com o grau de envolvimento que eles desejam ter e que a gente, essa altura do campeonato, está explorando também, né? Às vezes a gente pode perguntar para eles o quanto que eles desejam fazer parte desse tipo de decisão. E frequentemente eu escuto de famílias, olha, a gente confia em vocês, a gente sabe que vocês vão tomar as melhores decisões, a gente não quer que papai sofra ou alguma coisa assim. E quando eles dizem que eles confiam nas decisões da equipe, que eles sabem que a gente vai tomar a melhor decisão, eles dizem, doutora, faz o que tem que ser feito, é bom, porque eles confiam na gente. Se houve um processo anterior onde eles puderam expressar seus valores, seus desejos,
e o objetivo principal do plano de cuidados, esses outros aspectos, eles ficam mais tranquilos, especialmente quando eles permitem que a gente, então, que a gente tome as decisões, eles expressam confiança nas decisões que a gente tome. Então, normalmente, eu costumo gostar muito quando eles falam isso. E apenas após os objetivos dos tratamentos terem sido estabelecidos, o objetivo do plano de cuidados, o objetivo central é que a gente define, então, a questão dos outros tratamentos. A gente vai resumir necessidades, valores e preocupações externadas, o objetivo que a gente acabou de acordar em conjunto, a gente vai rever as opções terapêuticas de acordo com esse objetivo comum que a gente definiu, e, se eles desejarem, a gente vai oferecer recomendações. Algumas famílias dizem, vocês façam o que vocês acham que tem que ser feito, a gente confia em vocês, outras já querem ir adiante e ouvir recomendações da nossa parte, e a gente deve emitir nossas recomendações nesse caso. Lembrar que a gente precisa dar tempo para que a família possa tomar decisão, não vai ser naquela reunião, muitas vezes, não vai ser naquele momento, às vezes a gente precisa dar tempo deles irem se acostumando com essa ideia. Esse processo, às vezes, acontece ao longo de várias reuniões. A gente pode utilizar aqui a estratégia do trial de cuidados com tempo limitado, por exemplo, onde a gente diz, olha, a gente vai manter plano de cuidados dessa maneira, mas talvez 3 dias depois do início desse antibiótico, a gente precisa voltar a conversar, dependendo de como forem as coisas. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para ajudar a família a chegar nesse momento, entendendo que eles precisam de um tempo, entendendo que isso é um processo e não é um momento pontual do tempo, esse processo decisório. A gente pode utilizar a estratégia do torcer pelo melhor, mas estar preparado para o pior, onde a gente está fazendo o ajuste do plano de cuidados, mas sempre dando espaço para esperança. Então, olha, a gente torce para o seu João ficar bom, mas a gente tem que estar preparado para a notícia ruim também. E se as coisas não forem como a gente quer, a gente precisa estar com as coisas já organizadas, caso aquela notícia que a gente receba não seja aquela que a gente gostaria. Então, conseguir caminhar nesses dois trajetos ao mesmo tempo com a família é super normal, essa ambivalência, de sempre continuar torcendo pelo melhor, de continuar tendo esperança, mesmo quando a gente está ao mesmo tempo se preparando para a possibilidade de uma notícia ruim. Sempre expressar não abandono, compromisso com os melhores cuidados, é muito importante, a família recebe muito bem, precisa desse tipo de expressão, e em caso de suspensão de esforços, lembrar que a gente vai ter que fazer isso com calma, não é para ser feito com pressa, e que a gente tem que centrar naquilo que a gente pode fazer e não naquilo que a gente vai tirar, centrar no que a gente está protegendo o seu João de desconforto e não no fato que a gente está tirando a diálise do seu João. Verbalizar compromisso com dignidade e não sofrimento, assegurar a continuidade do cuidado, verbalizar apoio à decisão que a família tomou junto com a gente, isso costuma ser importante também. E uma vez que a gente tenha tomado as decisões, no caso da gente ter tomado, pode ser que a gente pule essa etapa, né? Agora a gente vai encerrar a reunião, a gente vai fazer um breve resumo daquilo que dos pontos mais importantes da reunião, a gente vai agradecer os familiares de novo por terem vindo, às vezes a gente vai ter que agendar uma nova conferência, então essa é aquela família que a gente vai chamar, olha, daqui a 3 dias a gente vai voltar a conversar, a gente vai começar um esquema de antibiótico novo e a gente vai sair de uns 2, 3 dias para ver como que as coisas vão ficar. Ao cabo de 3 dias a gente vai poder então se reunir e daí a 3 dias a gente retoma essa conversa, a gente diz, olha, então infelizmente, como a gente não gostaria, mas infelizmente seu João não respondeu bem ao antibiótico que a gente começou e a gente está agora numa posição assim, assado, então a gente retoma a conversa, né? Mas a gente deu 3 dias para a família ir se preparando e etc. Então, a gente agendou essa reunião nova. E, importante aqui, registrar a conferência em prontuário. Conferência que não está registrada em prontuário, nem que seja minimamente, ela não existiu. Eu passar para o meu colega, eu conversei com a família do fulano, do paciente João, e não está escrito no prontuário, não ajuda. Eu preciso ter um prontuário datas, participantes, o que foi discutido, decisões tomadas, porque isso ajuda a adesão do colega, então o colega do noturno, que quase vem ao hospital uma vez por semana, cada 10 dias ele vai ler o prontuário, vai se sentir mais confortável em aderir àquilo que foi decidido, está escrito no prontuário,
E tem um elemento pedagógico, né? A gente começa a mostrar para os outros que é possível fazer diferente. E vocês lembram para vocês que eu estava falando que esse processo de aquisição de competência tem diferentes níveis. O conhecimento é mais fácil, a cognitivo-motora acaba, é mais difícil que o conhecimento, mas depois de algumas vezes repetindo uma tarefa, você passa a dominá-la. Agora, tudo que as habilidades que são relacionais, que envolvem comunicação, essas levam mais tempo, e não só leva mais tempo para aprender e a dominar, elas dependem de uma exposição constante a uma cultura que seja assim. Então, quando a gente registra na conferência em prontuário, a gente está contribuindo com a modificação da cultura da nossa unidade. As pessoas precisam estar expostas a essa prática, a gente precisa ser aquele role model para as pessoas se espelharem e a gente transformar a cultura. A gente consegue transformar o conhecimento rápido, mas não as atitudes. Então, quando a gente registra, conferência é uma forma da gente estar contribuindo com esse enculturamento no sentido positivo, né, de tornar aquilo um hábito da equipe. Então, isso é fundamental, é o outro aspecto da importância do registro. E a terceira razão pela qual precisei ir para o prontuário, porque, claro, o prontuário é o que nos defende no caso, na eventualidade de uma demanda judicial. Mas lembrando que a demanda judicial vai ser menos provável quando a gente costuma ter uma boa relação com a família. E uma vez que a gente fez o registro em prontuário, terminada a conferência, é importante o debriefing com a família e o debriefing com a equipe. O debriefing com a família, às vezes, quem tem psicóloga na equipe ou alguém da equipe responsável por isso pode checar com a família depois como é que foi a reunião, como é que vocês se sentiram, faz o debriefing com a família, e entre a equipe a gente pode entre si trocar ideias, puxa, o que foi bom, o que não foi, qual foi o aspecto que não nos ajudou muito, o que a gente pode fazer melhor da próxima vez, ou acolher alguém de nós que ficou especialmente emocionado, ou que não está satisfeito, ou enfim, isso é bem importante também. Lembrar que ao longo de toda a conferência aplicar aquelas estratégias de comunicação empática que a gente fez e saber respeitar os limites dos familiares. É um processo. Hoje talvez não seja um bom dia para aquela pessoa e a gente precisa perceber a necessidade do outro. Então, resumindo, as competências que a gente precisa adquirir, fundamentalmente, se eu fosse destilar todo esse conteúdo e as coisas principais, o que eu diria é isso, é saber titular o volume de informações e o grau de envolvimento da família em tomadas de decisão, saber se comunicar de uma maneira empática, parecendo empático, e saber conduzir e estruturar uma conferência familiar. E esse é o tipo de coisa que a gente precisa resgatar depois de um processo de 2 anos de pandemia, onde a gente tirou a família da nossa frente, onde a gente meio que desaprendeu e adquiriu certos vícios, né, pela ausência da família. Então, essas seriam as habilidades que eu proporia que a gente, essas competências que a gente minimamente consiga adquirir, né. Eu trouxe essas sugestões de literatura, tenho outras, quem tiver interesse, fiquem à vontade para entrar em contato. E obrigada, Ederlon, por ter dado a oportunidade da gente falar sobre um tema tão importante como esse. Agradeço, Lara, pela excelente apresentação, acho que foi muito bom. E eu já vou adiantando aqui para a turma que hoje é uma aula de comunicação, portanto, perguntas, abra o microfone, comunique-se diretamente com a doutora Lara. E antes de abrir para as perguntas, eu queria só reforçar aqui um comentário, Lara. Você, no início da sua apresentação, chamou a atenção para o fato de que a comunicação ela é fundamental para estabelecer uma relação de confiança com a família. Ou seja, é o ponto de partida de qualquer processo de interação entre nós, intensivistas, e família. Perfeito. Como eu estava falando, a comunicação ela é fundamental para o nosso trabalho. Talvez até poderia ter sido mais clara. Mesmo que eu não valorizasse a empatia, a gente saber se comunicar com a equipe de uma maneira clara, respeitosa, entre equipe, para que a coisa funcione, já é importante. Então, a gente
põe os pés na UTI, a gente está se comunicando de uma forma ou de outra, em vários modos, desde aquele modo em que a gente precisa ser mais claro, direto, a gente não está negociando, a gente está pedindo para alguém fazer alguma coisa, até aquele outro modo que é a capacidade de você se comunicar de uma maneira empática, perceber a necessidade do outro, ouvir o outro, né, aquela escutativa, né, falar sobre situações difíceis, explorar emoções. Então, é uma gama de competências dentro desse tema comunicação que é bem grande, não tem como a gente fazer nosso trabalho sem comunicação. Você apresentou resultados de um paper que chamava atenção para o aspecto positivo de cortesia, compaixão e respeito. E, em outras palavras, é empatia, né? Para você ser cortês, ter compaixão, respeitar, você tem que ser empático. E isso permeou a apresentação inteira, né? Então, ser empático é kit obrigatório para qualquer intensivista. Parecer empático. Parecer. Porque, claro, a gente ser empático é importante, mas a gente sabe que não é fácil, nem todos os dias são bons para a gente, né? Tem questão de burnout, de dificuldade, nem todo dia eu vou estar pronta para dar tudo de mim, digamos assim. E aqueles dias que eu não estou bem emocionalmente, eu vou me apegar na minha capacidade de parecer empático. Não sei se está soando apropriado o que eu estou querendo dizer, né? Às vezes a coisa flui mais fácil, tem dias que é melhor, tem dias que nem tanto, e a gente tem que continuar parecendo empático, né, para a família. Então, a empatia, ela não é só um sentimento, é isso que eu queria passar para vocês. A empatia é uma competência comunicativa que a gente adquire através de treinamento, e a gente, na medida que é um processo ativo, eu posso, através de estratégias, então, ativamente escolher por fazer uso dessas estratégias e que vão me trazer maior chance de sucesso, ou seja, a minha comunicação vai ser mais efetiva, ainda que hoje não seja necessariamente o melhor dia para mim, ainda que a coisa não venha fluir. O que eu estou querendo dizer? Eu não vou precisar o tempo todo estar contando com a minha predisposição natural de tentar ser empática. Eu muitas vezes vou estar me apoiando na minha capacidade, na minha competência de conseguir desempenhar esse papel de parecer empático. Não sei se deu para captar a mensagem. Não, sim, é uma coisa que você desenvolve, treina e a cada momento evolui. Luciano, você levantou a mão, fica à vontade para a sua pergunta. Bom, doutora, boa noite, obrigado pela apresentação. Eu tenho uma dúvida, vamos chamar assim, um pouco mais complicada no dia a dia da terapia intensiva, a partir do momento em que ninguém interna para o intensivista. O paciente não interna na UTI para o intensivista, interna para um médico assistente baseado numa patologia. E isso torna-se um pouco mais complicado ainda quando a gente sabe duas coisas que são verdadeiras, né? No dia a dia a gente sabe disso. Primeiro, graças à evolução fenomenal da medicina, as pessoas estão vivendo mais. E está acontecendo uma taxa muito maior de pacientes mais crônicos. E a segunda é a participação muito grande nas terapias intensivas de pacientes que envolvem um profissional externo com expectativas, às vezes, diferentes das nossas. Vou dar um exemplo nominal, que obviamente não é fulanizado, que é o cirurgião. O cirurgião tem uma visão diferente, às vezes, do caso, né? Então, eu queria que você analisasse esse aspecto. Como que a gente pode envolver um profissional que tem uma expectativa diferente, às vezes, da nossa, dentro desse contexto? Porque a gente faz uma reunião bonitinha lá, tudo legal e tal, aí, de repente, vai o médico, que é assistente efetivo do caso, né? E passa uma visão diferente. Vai passar uma visão, inclusive, até sem nenhum caráter depreciativo no comentário, uma decisão mais técnica, né? Então, por favor. Obrigada pela pergunta, porque, sim, isso é outro aspecto bem importante. Quando a gente fala nesse momento de reunião com a família, particularmente se é uma reunião onde a gente vai tomar decisões, a gente precisa estar ciente de que o grupo que faz assistência do paciente não é só o grupo da UTI, não é só a equipe da UTI. Existe a figura do médico assistente, existe muitas vezes o conjunto de médicos que assiste o paciente, né? Os pacientes, eles têm vínculos com pessoas, e são vínculos muitas vezes de muito tempo, que estão muito antes deles terem estado na UTI, né? E é algo que a gente precisa respeitar enormemente. Então, a gente jamais toma uma decisão com a família sem que a gente tenha feito uma conversa também com o médico assistente. Então,
é importante a gente ter essa atitude de respeito com quem assiste o paciente. E lembrando que o médico assistente, ele também tem o seu vínculo com a família. Eu sei, porque eu, às vezes, estou na posição de médica assistente, e algumas vezes eu levei meus pacientes para UTI, e eu sei que é diferente a maneira como eu tenho, da relação minha com essa família, com esse paciente, quando eu sou assistente e quando eu sou intensivista. Eu conheço aquela pessoa, eu atendi aquela pessoa no ambulatório muitas vezes, é diferente. Então, eu reconheço que é importante a gente também acolher o médico assistente, que às vezes também está chateado, que também está frustrado que seu paciente está ali, e a gente lidar com essas diferenças de opinião de uma maneira respeitosa também é uma habilidade comunicativa que a gente precisa, uma competência que a gente precisa adquirir. Saber usar o modo factual, onde a gente expressa fatos, as nossas opiniões de uma maneira respeitosa, apropriada, mas também utilizar aquele modo que é o da escutativa e de perceber a necessidade do nosso colega e ver qual que é a melhor maneira da gente construir um ponto em comum, né? Não é para ser um embate. Dentro do possível, a ideia é continuar passando aquela mensagem que a gente está no mesmo barco, a gente tem o mesmo objetivo, né? É importante tentar o máximo possível manter essa conversa no nível do respeito mútuo e entendendo a necessidade do outro. O médico assistente tem necessidades diferentes da gente, né? E eu sei o que é ser médico assistente também. E eu aprecio quando o intensivista, ele me vê dessa maneira, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa começar essa conversa aberta, de uma maneira respeitosa, percebendo qual é a necessidade do outro, a perspectiva do outro, e eu acho que isso ajuda a gente chegar em algum lugar, né? Sempre vai ter aquelas situações difíceis, e não tem como, a gente não vai zerar conflito, a gente vai conseguir reduzir bastante se a gente melhorar nossas capacidades e a nossa competência comunicativa, faz bastante diferença. Bom, e tem que exercer a habilidade de negociação também, né? Fundamental. Ah, sim. Nem sempre vai ser como a gente quer, de fio a pavio. Não adianta. Faz as pazes com esse conceito. Com certeza. Maria Carolina, antes de eu passar para o Caio e para o Ricardo, eu vou abrir o microfone para você fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta, Maria Carolina. Oi, doutora, boa noite. Doutora, na verdade, eu tenho duas dúvidas. Assim, você trouxe Mas bastante... abre a câmera, Carol. Ah, Abre a não! câmera. Sim, claro. Pode perder a timidez, Carol. Ah, não, câmera não, gente. Mas Tá bom, então, Carol. doutora, Tá bom, Carol. Vai lá, cita. a minha primeira dúvida é assim, você trouxe bastante exemplos ali de como falar, de como fazer uma escuta empática, vários exemplos práticos, né, de como ter uma conversa adequada com a família e com o paciente. Mas eu tenho muita dificuldade na hora de conversar com a família ou com o próprio paciente em avaliar até onde eu consigo ir nas informações que a família consegue receber e quer receber, e até onde eu consigo saber, como que eu consigo avaliar de forma prática até onde que a família quer participar da tomada de decisão, por exemplo. E a minha segunda dúvida, posso fazer já agora? Claro. Pode. E a minha segunda dúvida, na verdade, é em relação a quando a família assume uma postura de negar aquilo que a gente está propondo. Apesar de inúmeras conversas, chamar vários membros da equipe, eu já tive alguns pacientes que aconteceram isso. Que a família negava o estado do paciente, e eu tenho um pouco de dificuldade em tomar uma atitude quando chega nesse momento, assim. Uhum. Tá. Vamos começar de trás para frente. Quando a família, normalmente a gente apresenta o problema assim, quando a família está em negação, quando eles não aceitam o nosso plano de cuidados. Quando a gente fala assim, é meio unilateral, né? Dá a impressão que a gente chega naquela reunião onde a gente quer convencer a família que a nossa maneira de ver, ou que o nosso plano de cuidados é que é o apropriado. E aí, esse que é o problema. Quando a gente vai para uma reunião com uma família, o ideal é a gente estar preparado e aberto também, né?
o que eu te diria? Normalmente, algumas coisas a gente talvez poderia ter feito melhor ao longo do caminho. Uma delas será, se a gente fosse fazer um troubleshooting, né? Primeiro, será que a gente jogou o peso da responsabilidade para a família e ela não estava pronta? Isso é um erro super comum. As famílias, às vezes, elas entram em negação, na verdade, elas se opõem àquilo que a gente está propondo de plano de cuidados, porque elas não estavam prontas para tomar essa decisão, elas não desejam serem as pessoas que vão tomar essa decisão. Então, se eu joguei o peso dessa decisão e elas não querem ou não estão prontas, a chance é muito grande de que elas vão dizer que não concordam com o nosso plano de cuidados, que tem que continuar fazendo tudo. É o que eles costumam responder. Esse é o erro mais comum que eu vejo. Outro, o outro problema também, às vezes a gente pega e vai fazer essa reunião com a família muito lá no final. A gente teve o tempo, desde o momento que o paciente internou na UTI, para perceber e fazer as pazes com a ideia de que o paciente, né, ele não vai sobreviver, que ele está tendo desfecho ruim. Então, a gente teve tempo de construir essa ideia. E a família, e muitas vezes a gente não está num processo de estar facilitando essa consciência prognóstica desde a internação com aquela família. E aí, um belo dia, a gente diz, não, vamos chamar a família para conversar, vamos botar seu João no paliativo. E a gente acha que vai ter que ser naquela reunião que a família vai ouvir, muitas vezes pela primeira vez, né, falar sobre o assunto com a equipe. A gente teve tempo de se preparar, a gente teve tempo de dar espaço para os outros membros da equipe, médico assistente, a pessoa dentro da equipe que não estava muito preparada ainda. E aí, quando a gente está preparado, a gente vai lá e fala com a família e espera que a família, em uma reunião, consiga ter o discernimento e a capacidade de decidir, porque a gente precisou algum tempo para chegar lá, isso também não é justo. Então, às vezes a gente exige da família uma sensatez, um preparo que a gente não teve, a gente precisou de tempo também. Então, esse é um outro erro que eu vejo bastante acontecer. Terceiro, compreender e fazer as pazes também com o fato de que algumas famílias não vão chegar lá nunca e que não é que a gente fez alguma coisa de errado. Às vezes tem uma série de razões e a gente vai ter que saber que, às vezes, a gente não vai ganhar todas e fazer as pazes com isso. Quanto melhores forem as nossas capacidades comunicativas, menos frequente isso vai ser, especialmente quando um grupo muito grande da equipe tem boas capacidades de comunicação, porque não basta um só ter. Uma só pessoa fazendo bem o trabalho, esse trabalho pode ser desconstruído rapidamente quando o resto da equipe não tem esse mesmo entendimento. Você fez um excelente trabalho, alguém da noite fez um comentário, esse aí tá para morrer, ou esse aí, ou não cuidou do paciente, e a família vai achar, porque agora está abandonando. Quer dizer, basta uma coisa de alguém da equipe para colocar todo aquele trabalho ladeira abaixo. Enfim, algumas famílias não vão chegar lá, e não é porque a gente fez alguma coisa de errado, mas frequentemente é uma falha ou a gente poderia ter se comunicado melhor. E se eu fosse destacar duas coisas, a gente está comunicando com a família muito lá na frente, perder o tempo de ajudá-los a se preparar, ou de prepará-los para o papel decisório, e a principal é se a gente não está jogando o peso da decisão inteiramente para pessoas que não estão preparadas para tomar a decisão. Eu até te esqueci da primeira parte da pergunta, me desculpa. Pode Imagina, repetir? doutora. A primeira pergunta era formas práticas, assim, para eu avaliar o quanto a família consegue absorver aquela informação, o quanto ela quer e o quanto que ela pode participar ali da tomada de decisão. Uhum. Eu pergunto para eles, às vezes eu faço, e vocês são um tipo de pessoas que vocês gostam, que a gente explique tudo em detalhes, vocês gostam mais da moral da história, ou como é que é para vocês a gente seguir em frente e falar sobre maiores detalhes sobre isso? A gente pode perguntar ao longo da conversa com a família, a gente percebe quando eles estão dispostos a tomar decisão junto com a gente ou não.
Às vezes eu faço perguntas do tipo, isso nos momentos mais precoces, e a razão pela qual a gente está conversando sobre isso é que pode ser que lá na frente, não está acontecendo agora, mas lá na frente a gente precise reorganizar o plano de cuidados, a gente precise tomar algumas decisões, e aí eu vou vendo como é que é a reação deles a essa proposta de tomar decisão. Às vezes a família fica pensando nisso. Teve um exemplo, por exemplo, que eu falei assim, e aí a esposa do paciente veio me dizer, olha, na verdade ele tem uma diretiva antecipada, depois que a gente conversou, ela precisou um tempo para trazer a diretiva antecipada. Eu não sei se tem uma forma prática, porque depende muito dessa interação com a família, mas normalmente eu pergunto quanto que eles se sentem conversar à vontade ou confortáveis da gente seguir em frente na conversa. Não sei se tem uma frase de efeito que vai funcionar para todos, entende? Você sabe, Lara, no momento que você está começando a conversa, que você pede para a família se expressar, esse é um momento muito importante para você perceber essas dicas e você se situar, né? Mas você comentou uma coisa, Lara, que sempre que tem uma família que está em negação, eu acho que a primeira atitude da equipe tem que ser onde nós erramos. Esse é o primeiro passo. Porque, invariavelmente, é isso. É claro que, para todos nós, é muito mais confortável achar que, nossa, essa família é irredutível, essa família tem cabeça dura, essa família não entende. Não. E habitualmente, o problema está do nosso lado, e não do outro lado. Caio? Que a gente... Não, por favor, Lara. É que a gente acha que nosso papel é convencer a família, e na verdade não é o compartilhamento de um plano de cuidados, e que às vezes não vai ser como a gente quer inteiramente, mas e a família percebe quando a gente está tentando convencer, é muito diferente de quando eles percebem que a gente está tentando achar o melhor caminho para o seu João juntos, quando a gente percebe que a gente não está forçando a barra, quando tem tempo, quando a gente não está jogando peso da responsabilidade, é bastante diferente, sim, e eu concordo com o Devon, na maior parte a gente podia ter feito diferente, podia ter feito melhor, ainda que a gente vá ter situações que não tem jeito mesmo, né, mas são poucas, na maior parte a gente talvez podia ter feito, sim, alguma coisa melhor. Bem, as mãos estão sendo levantadas aí. Vamos adiante para a gente dar conta aí de todas. Vamos lá, Caio. Vou ser bem sério na minha pergunta, porque eu estou vendo que está purulando. A verdade é que agora está até dando uma agitada nos residentes para perguntar. O Guilherme já levantou a mão, estou feliz já com isso. Mas eu vou compartilhar uma situação minha como residente, e eu sempre gostei muito de comunicação, gostei muito de cuidados paliativos, fiz a minha pós-graduação, especialização em cuidados paliativos também. E quando eu entrei no servidor, eu falei, depois de tudo isso, eu sei comunicar. Então, eu tive várias situações que eu consegui conversar com o familiar, com o paciente, consegui convencer, falei, eu convenço todo mundo. Até que, um certo dia, eu já comecei falando, emocionado, com teatralização, e eu nem percebi que quem tinha que falar era a paciente, né? Então, eu deixei de ouvir o familiar. Mal sabia eu que a conversa tinha sido toda diferente na cirurgia, toda diferente no dia anterior, que eu estava colocando uma proposta que foi um grande susto para eles. Então, eu queria... A minha pergunta, de fato, lógico, a gente tem que ter essa teoria, ter essa lógica, que isso ajuda a gente nesses momentos mais difíceis, mas a importância de a gente escutar antes, e também entender o que eles querem, não só a família, mas como também aquele cirurgião, aquele médico titular que, de certa forma, está angustiado, porque o que eu percebi com essas quebradas de bola que eu tive com frequência foi que a gente não percebe a carência do outro, a gente percebe a nossa carência eu quero passar a minha informação, a minha verdade, e só eu quero ir embora, mas a gente não consegue sanar o que esse está precisando e esse está precisando. A partir do momento que a gente, começa a escutar mais, isso pode reverter muitas situações, até aquelas que, de certa forma, foram um grande falha de comunicação ao longo do cuidado do hospital, né? Nem colocando nome aos bois.
Eu acho que pode reverter sim, porque mesmo quando o caldo já entornou, o único jeito de você resolver o conflito é ouvindo, né? É você ouvindo o que aconteceu, como é que foi para você, como é que você percebeu a situação, né? Eu ouvi o feedback de uma maneira bem humilde mesmo. E sim, por isso que essas estratégias de estrutura, de comunicação, todas começam por escuta primeiro e fala depois. Se você escuta primeiro, você vai saber que a família conversou com o cirurgião ontem e que o que ele falou era diferente. Aí você não vai meter a tua mão naquela cumbuca hoje, né? Então, assim, escuta primeiro, fala depois. Em relação até ao colega de trabalho, o cirurgião e tudo, uma outra coisa, assim como com a relação que a gente constrói com a família se desenvolve ao longo do tempo, e é uma série de encontros, com o médico assistente também é a mesma coisa. É uma história que a gente vai construindo com aquela pessoa de confiança, e aquela pessoa com o tempo vai vendo, doutor Caio lá da UTI é um cara que dá para confiar, eu vou pedir para ele conversar com a família, ele é um cara que dá para a gente conversar sobre isso, e a gente vai melhorando a relação com aquele médico assistente, e isso vai tornar mais fácil o nosso próximo caso que a gente vai ter, e se o próximo caso também der tudo certo, o outro vai ser melhor ainda. Então, é uma relação que a gente vai construindo ao longo do tempo, não é? Então, não é algo que começa do zero com aquele paciente. Então, a nossa bagagem com aquelas pessoas também ajudam ou pioram, né? Então, lembrar que também é uma relação ao longo do tempo, é um processo, né? Falar é prata, ouvir é ouro, nunca foi tão atual, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Ricardo, fica à vontade. Opa! Tudo bom, Lara? Quanto tempo Oi, aí Ricardo. de ver ao vivo, né? Tudo bom? Só se vê no vídeo, né? Sim, Bom, louco para te dar um abraço. Só se vê no vídeo e eu te ligando para pedir conselho, né? Pra tirar dúvida, né? Ótimo, adoro. O Caio falou, uma das coisas que eu tinha era ser o Caio falou, né? E eu vou deixar até a pergunta, vou deixar para os residentes falarem, está provocando aqui no grupo para eles falarem alguma coisinha, né? Tá. É uma coisa que você falou, eu sempre falo há bastante tempo, eu gosto muito de comunicação, sabe disso, né? Mesmo a gente falaria vários dias só sobre o tema de comunicação, né? Uhum. É uma coisa que você falou, eu falo muitas vezes para as equipes aí, é o ser enfático. Uhum. Eu tenho bastante amigo meu assim que trabalham no teatro, é palestrante, mesmo profissional, e converso muito com eles. E eles vão dar uma palestra, o pessoal que está lá na plateia está esperando que ele entregue o melhor. Ele nunca vai estar bem, ele tem os seus vários problemas, só que naquela hora ele vai entregar o melhor dele. Ele vai deixar de lado todo o problema que ele tem, entregar o melhor. O pessoal está esperando o melhor. O intensivista, quando ele está na UTI, ele é o líder. Ele é um líder. Ele vai ter que ter uma comunicação em vários níveis. Vai ter que ter uma comunicação, que nem o Caio falou, com os médicos de fora, vão ter suas angústias, vão ter suas angústias em relação ao paciente, vão ter suas dificuldades, vai ter que se comunicar com a equipe multi também, vai ter que se relacionar com os familiares, vai ter que relacionar com os administrativos. Cada uma desses níveis, ele vai ter que ter uma linguagem diferente. Ele vai ter que utilizar toda aquela comunicação verbal, mas principalmente a não verbal. Isso é bem difícil, isso tem que ter treinamento, tem que treinar nossos intensivistas. Assim como o palestrante tem treinamento, é uma coisa que a gente fala, eu falo para todo mundo. A gente vai naquele stand-up, comedy, e achar o cara improvisou. Não tem improviso naquilo lá. Aquilo lá ele treinou 500 vezes para falar. Aquilo é tudo treinado. Ele tem todo um treinamento por trás daquilo ali. Aquilo lá que ele fala para a plateia, fala uma palavra que hoje fala tudo, uma piada sobre aquela palavra. Ele já falou aquela palavra 500 vezes, já fez aquela piada 500 vezes. É tudo treinamento. Não é improviso. Então, assim, comunicação é treinamento, realmente. Treinar. O intensivista é um líder. Imagina o intensivista, se ele leva o problema dele para dentro da UTI. Ele chega estressado com a equipe, com o médico, que nem o Caio falou. Já chega estressado, dando uma patada naquele médico que está angustiado pelo paciente dele. Qual é o clima que vai ficar na UTI? Já chega gritando com a enfermagem, com o fisioterapeuta. Como fica o clima na UTI? Né? E outra coisa importante que assim que a gente vê é na passagem de boletim com a família. Muitas UTIs não é o diarista que fala com a família,
E é que nem você falou, um médico que faria uma coisinha diferente, acabou o relacionamento com aquela família. Então, você tem aquele médico que fala, não, o seu João está bem, está ótimo, excelente. Aquele médico recitador, decide, não, o seu João está péssimo. Imagina, não passa de hoje. Matador. Imagina a cabeça daquela família. Imagina, coitado, no terceiro médico que tem que falar no dia seguinte. Né? E uma outra coisa importante assim que você falou na palestra, eu achei excelente aqueles seus 6 pontos para a reunião. Eu até anotei eles, que eu achei excelente, tá? Aqueles seus 6 itens. Uma coisa importante que você falou foi realmente anotar em prontuário, tá? Eu posso te falar assim, no CREMESP, aqui em São Paulo, eu pego muita sindicância. Com certeza, mais de 60% das sindicâncias que eu pego são por má comunicação. Foi por má comunicação e falta de anotação em prontuário. O médico, muitas vezes, ele acaba entrando pelo cano porque não anota no prontuário. Ele pode até ter feito, mas não documenta. Então, é essencial aquilo que você falou. Uma reunião com família, qualquer coisa, anota em prontuário. É a única defesa do médico, prontuário. Tá? Excelente a palestra, tá? A gente podia ficar falando horas, horas e horas. Sim. Espero termos ao vivo para poder ver mais um curso seu, Lara. Chama aí que eu vou. Agora que tem. Você sempre só chamar aqui para São Paulo. Hein? Adoro. É uma loucura aqui em São Paulo. E sabe, Ricardo, uma coisa importante que você falou, quando a gente fala em competência comunicativa, eu gosto de dizer que a competência comunicativa é da equipe, não é de uma pessoa só, porque você pode fazer o melhor trabalho, ser um super expert. Se o resto da equipe não vai botar abaixo o trabalho, basta uma bobagem que foi dita. Então, equipe, é competência da equipe. Claro que vai ter os líderes que vão desempenhar isso de uma maneira melhor, você precisa ter os líderes, você precisa ter os role models, as pessoas que vão manter aquela cultura e que vão fazer e que os outros vão se inspirar nela, ou vão utilizar aquela pessoa como role model, porque o aprendizado dessas habilidades não é só em curso, é algo que precisa ser mantido constantemente, são habilidades relacionais e é rapidinho de perder. Você faz um curso brilhante, você rende aquele curso 6 meses, esticando o ano, daqui a pouco você já voltou a praticar a cultura da tua instituição. A cultura, o enculturamento da instituição é sempre mais forte que o treinamento, sempre. Então, você precisa ter os role models, você precisa ter a equipe competente, não um profissional competente. Isso é bem importante da gente ter claro. E, de novo, é por isso que é muito difícil responder ali a Maria Carolina, não tem uma frase de efeito que eu vou usar sempre para os pacientes. É uma habilidade que é a de perceber o outro, a necessidade do outro e responder de acordo, é algo que é difícil você colocar num script. E tudo que é relacional e que depende dessa capacidade da gente perceber, entender o contexto, read the room, e é algo que a gente vai aprender com o tempo e olhar os outros fazer, puxa, eu quero fazer também. Então é isso, é competência da equipe e tem que ter os role models dentro da equipe para manter a cultura daquela equipe sempre afinada. Com certeza. E se teve uma coisa que o Covid trouxe para a gente, foi a importância de uma equipe unida. Porque os hospitais conseguiram os melhores resultados no Covid, não foram só os que tiveram melhor tecnologia, foram aqueles que tiveram uma equipe mais unida, mais coesa. Mas então, assim, realmente não é uma pessoa que faz diferença, é a equipe que faz diferença. Excelente, Ricardo. Guilherme, fica à vontade aí para a sua pergunta, Guilherme. O Guilherme vai abrir a câmera, ele vai mostrar a cara. Boa noite, doutora. Hoje a câmera fica devendo, que o cara tá meio bagunçado, tô pra ficar em casa, acho que não dá não, chefe. Já tô no pijama? Tá com camisa, hein, Guilherme? Tá de pijama aí já? Muito obrigado pela aula de hoje, viu? Um tema muito importante que muitas vezes a gente não conversa sobre, né? E eu tenho uma dúvida, queria saber a opinião da doutora em relação ao uso de mensagem de texto ou outros tipos de recursos para comunicação com
com os familiares pacientes, visto que na pandemia, nem seja por negligência do familiar, a gente não conseguia contato com o familiar e por N fatores, e utilizar esse recurso como complemento para só para estar atualizando sobre o caso, confortando a família, né? Que uma notícia muitas vezes já é o suficiente para estar melhorando essa relação com o familiar. Tá aí até eu acho que o Ricardo pode me ajudar com essa, porque o uso de mídia social para comunicar com o familiar, paciente, especialmente se a gente vai veicular informações clínicas ali, é uma questão bem delicada, né? Eu tento evitar ao máximo fazer registro via WhatsApp ou coisas que eu não sei, que eu não vou ter controle de quem que vai ter acesso àquilo, né? Então, eu acho meio complicado. Realmente, eu prefiro, então, usar o telefone da instituição e falar com a pessoa, evitar o meu telefone pessoal dentro do possível e cuidar muito, porque eu não sei para quem que essa mensagem vai ser passada, que é questão de confidencialidade, né? Bem complicado. É complicado fugir disso, mas a gente tem que ter muita cautela. E até porque mensagem de WhatsApp, mídia social, a gente não consegue a mesma dimensão de comunicação, é algo que é muito unidirecional, não tem as nuances, não permite uma comunicação onde a gente consegue perceber a necessidade do outro, a gente não consegue perceber a emoção, a gente pode se perder, assim, não é o jeito que eu acho melhor, não, mas na pandemia a gente teve que se virar, né? Legal. Lívia, você levantou a mão, Lívia? Oi, Lívia. Você sabe que ontem eu estava saindo da UTI e vi a família conversando, dizendo, puxa, é tão bom quando a gente fala com o médico, né? Nós não temos a dimensão do quanto isso é importante para a família. A gente assume a ideia de conversar com a família como uma obrigação chata e sem ter a dimensão do quanto eles estão na expectativa, aguardando por aquilo, ansiosos, enfim. Exato. E você dá um pouco de atenção, gente, ninguém precisa ser expert. Um pouco de atenção já é tanto. É uma coisa que às vezes até me comove, assim, ver que mesmo no dia que eu não estou muito bem, um pouquinho de atenção eles já apreciam tanto. Jesus. Como a gente fica devendo, olha. Aqui a Lília está dizendo uma coisa interessante, acho que foi complementando o que o Ricardo falou. Sempre me lembro do Mark Twain, que dizia que para fazer um discurso de improviso precisa de pelo menos 15 dias. É verdade. O Mark Twain, ele era ótimo. Ele uma vez disse para um amigo dele, olha, estou te enviando essa carta comprida porque eu estava sem tempo de escrever uma curta. Com certeza. Lívia, conseguiu ligar o seu som aí? Oi, doutora Derlon, eu tinha uma pergunta para fazer, mas acabou que ela já foi respondida em outras questões, por isso que eu baixei a mão. Perfeito. Obrigada. Opa, obrigado, Lívia. Maria Cláudia, por favor. Também não vai abrir a câmera, hein? Os residentes são todos esses não querem abrir a câmera. Tem vergonha de abrir a câmera. Oi, gente, boa noite. Vergonha de abrir a câmera. Doutora, tem uma dúvida a respeito do foco no paciente, na vontade, nos desejos prévios do paciente. Porque tem uma certa dificuldade em abordar isso com a família, porque a gente fica numa dificuldade de saber... a gente fica apoiar a família e esquece do que o paciente tinha de desejo, que ele tinha uma visão de morte digna, o que era uma morte para ele. Então, eu queria saber se tem alguma pergunta válida para começar esse assunto, introduzir esse assunto com a família. Sim, a gente pode, lá pelas tantas, quando a gente está começando, depois que a gente ouviu, né, a gente está migrando para aquele processo de formação e de, quem sabe, tomar decisão, esse é o momento de começar a focar no paciente, e aí a gente começa a fazer perguntas sobre ele, puxa, e o seu João? Como é que estava sendo para ele? Vocês conversavam sobre a doença? Se ele estivesse sentado aqui com a gente, ele teria um conselho para me dar?
né? Eu não tive a chance de conversar com o seu João. Eu queria muito ter conhecido ele antes. Eu só tenho como conhecer o seu João através de vocês. Na opinião de vocês, se ele tivesse sentadinho aqui do meu lado, o que vocês acham que ele ia me dar de conselho? Ele me diria alguma coisa se eu te contasse para ele o que eu contei para vocês? Tem várias maneiras da gente fazer isso. É que, de novo, com cada família é uma dinâmica diferente. E algo que eu vou falar com uma família bem de manezinho aqui, o jeito que eu vou usar, o tipo de palavra, a expressão vai ser diferente da expressão de alguém que tem um nível intelectual maior. Então, não tem uma frase que vai caber para todos. E é isso que eu digo, não é uma fórmula. A questão não é a fórmula. É a habilidade da gente, claro, tem as estruturas, tudo, mas entender que não é uma fórmula, não são frases de efeito necessariamente, é a capacidade da gente perceber naquele contexto qual que é a melhor maneira de abordar. Eu tenho muita dificuldade de dizer assim uma fórmula certa. Lara, nós médicos acabamos sendo muito presunçosos, via de regra, e a gente acha que a família só quer escutar o médico. E é interessante como há uma demanda da família por escutar a enfermagem também, o quanto eles valorizam isso, né? Eu queria que você falasse um pouco acerca disso, já que a gente tem vários enfermeiros aí acompanhando. Ah, não, sem dúvida. Quando a gente fala, e até quando eu falei da reunião que tem que ter um médico, é porque precisa mesmo, né? Porque a questão da comunicação, do prognóstico e de tudo mais, precisa estar lá o médico, mas não é que uma vai se comunicar melhor, ou não é nada disso. E, normalmente, a família... gosta, aprecia de conversar, eles conversam muito, sabe com quem? Com os técnicos de enfermagem, eles gostam, é o grande vínculo que eles formam dentro da unidade, o que eu tenho percebido, é o técnico que é aquela pessoa que fica ali ao lado deles quase que o dia inteiro, e é com o técnico que eles conversam sobre muitas coisas, inclusive quem é quem dentro da unidade, como é que é isso, como é que é aquilo, é impressionante, mas é através do técnico que está ali que eles conhecem muito da dinâmica, como que as coisas funcionam, e a gente percebe como é diferente para aquela família o dia que é um técnico que que conversa, que interage, que se comunica bem com a família, que é empático, daquele técnico que já não é tanto. É um dia completamente para aquela família, completamente diferente, faz toda a diferença do mundo. Então, sim, eles conversam muito, eles repartem muito, dividem muito, coisas que eles não dividem numa reunião com o médico, por exemplo, eles dividem com a equipe da enfermagem, com os técnicos, com a fisioterapeuta que está lá todo dia escutando. Eu acho que o fato de encostar, de cuidar de uma maneira mais próxima, mais íntima, permite muitas vezes que certas coisas sejam ditas. Então, sim, a família aprecia bastante a possibilidade de conversar e ao mesmo tempo, isso só torna mais óbvio a importância da gente treinar todo mundo. Quando a gente começa a perceber que quem está lá, no dia a dia, no cuidado direto com o paciente, tem um impacto tão grande, né, em como que a família vai se sentir. Lara, você nem tocou no assunto porque a gente assume isso como padrão, de que ninguém converse com uma família sem ter absoluto conhecimento e controle sobre o caso. Mas eu queria que você chamasse a atenção do quão desastroso é você falar com uma família sem que você conheça e tenha as informações sobre o caso. Eu uma vez fui falar com uma família do seu João, que era do João errado, né? É aquela fase, acho que um pouco o Caio falou, a nossa fase presunçosa, que a gente, eu sei comunicação, eu acabei de chegar no plantão, alguém diz, doutora Lara, graças a Deus você chegou aí, precisa conversar com a família do seu João, eu fui falar com a família do João errado, é um desastre, como é que eu vou recuperar aquele vínculo com aquela família? Ou eu vou falar com a família, me aconteceu também essa fase que, eu sei, vou me comunicar, eu me viro, olho rapidinho para o trabalho, vou ali conversar, e aí eu digo que a gente vai ter que voltar a conversar quando chegar o resultado da tomografia, aí a gente volta a conversar, porque dependendo do resultado, e a família me disse, mas doutora, a gente trouxe o resultado para vocês verem hoje de manhã, isso era de tarde, então, se
não me dei o trabalho de estudar o prontuário, eu nem vi aquele resultado. Como é que eles vão confiar em alguém que não sei o trabalho? O que mais que eu não sei? O que mais que eu falei para eles que não é acurado, né? Então, é um desastre. Isso dá a impressão que a gente não se importa, que essa relação com eles é uma coisa meia boca. Então, é um desastre. É um desastre. Então, a gente, para conversar com a família, a gente tem que saber do que se trata o caso, estar inteirado. Eu acho que, sim, é básico isso. Fiz esse erro, cometi esse erro algumas vezes. Mas tem uns artistas aí que conseguem fazer isso, hein? Tem uns artistas aí que a gente conhece. Às vezes não dá certo, mas... Via de regra dá mal. Lília, mas assim, a família percebe, a pessoa que está enrolando, gente, percebe. Muito percebe o cara que está enrolando. Uhum. A Lília já teve aí os seus 30 minutos para preparar o improviso dela. Pode falar, Lília. Discurso da doutora Lília. Obrigada. Bom, eu sempre acho extremamente interessante essas palestras, sabe? E uma coisa que me surgiu agora, nessa conversa que a gente está tendo, que eu estou escutando, é quando se fala de humanização da UTI, né? E tudo é uma questão de tempo e do formato até da disposição da UTI, o que é mais interessante, de você permitir o familiar ficar junto, o que também é super difícil, não é? Porque você precisa ter uma estrutura para poder aumentar o tempo em que o familiar fica lá. E daí eu queria saber a opinião de vocês, né? Porque o que vocês acham disso? Eu também acho difícil, né? Eu estou nessa posição de plantonista e a gente vai dar informações para o paciente, são casos na UTI do servidor, particularmente pacientes muito complexos, com um monte de variáveis, e daí a gente chega, né, uma vez por semana, ou 24 horas ou 12 horas, e você que vai falar com o paciente, com os familiares. Então, eu tenho dificuldade sim, porque para você saber dos casos todos, para você dar Sim. Então é difícil. Mas assim, a dúvida não é tanto essa, porque daí a gente fala, olha, eu estou aqui hoje e daí vamos lá, o que vocês já sabem, para mim não chover no molhado e vamos lá para a gente saber o que eu posso ajudar vocês com a informação de hoje, né? Então você já se coloca humildemente dizendo o que você pode falar ou não. Mas assim, o que seria para a gente ter essa comunicação, todo esse enculturamento e também a desmistificação do paciente grave, porque nossa sociedade não está preparada, né? O brasileiro não pensa no amanhã, na grande parte das vezes. A gente vê muitas vezes o europeu, que já sofreu 2 guerras, etc., que eles já vêm com essa questão, não, quando eu estiver ruim, eu quero isso, aquilo. A gente não tem essa cultura brasileira de ficar pensando se acontecer alguma... Muita gente foge do hospital, né? Não quer nem saber. Eu tenho uma cunhada que ela não entra no hospital, eu fico realmente assustada com essa postura, mas enfim. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham, que é uma UTI humanizada, quanto tempo a mais você daria para os familiares irem e o quanto isso facilitaria ou complicaria a comunicação? Para mim, a minha experiência pessoal é que ajuda enormemente a família estar, na maior parte dos casos, não em todos, em algumas situações é um desastre a família estar junto, mas de uma maneira geral ajuda muito e facilita algumas coisas. Bom, primeiro que eu acho que quem tem que dar o boletim é de preferência quem está na rotina, deixar o boletim para quem médico, para o plantonista, sacanagem com o plantonista, sacanagem com a família. Claro que o plantonista não vai conhecer o caso a fundo, não tem o vínculo com a família aprecia que seja a mesma pessoa dentro do possível, pode não ser o melhor deles em comunicação, mas se criou vínculo com o fulano, às vezes é legal manter o fulano. Então, assim, tem que ser o rotineiro ou aquela pessoa que vai mais vezes durante o dia, e não só isso, aqui eu costumo dizer que às vezes vai ter o plantão no final de semana, da noite, e eu já vi
aviso para as famílias, essas pessoas, esses plantonistas, eles não vão estar tão inteirados do caso como a gente está aqui, quem está aqui todo dia. Então, aquelas perguntas que dão para esperar para o outro dia, anotem que a gente conversa, a gente já explica antecipadamente que quem está no plantão não vai ter não vai estar tão inteirado, né? Eu já explico para a família que a comunicação vai ser feita mesmo durante aquele período da manhã. E quando a família está presente, na verdade, a comunicação não é um momento, é um processo. Cada vez que a gente passa ali, a gente conversa, a gente explica, a coisa é dinâmica. Às vezes eu nem sinto que foi um boletim, porque a coisa aconteceu de uma maneira fluida ao longo da manhã, onde eu cheguei ali, eu expliquei para a família, olha, as metas do dia de hoje vão ser essas, a gente quer fazer isso, isso e aquilo. E aí a família vai acompanhando o desenvolvimento do trabalho, as metas que estão sendo alcançadas. A coisa flui. E a gente precisa deixar claro para a família que a noite vai ser diferente, né? Que o boletim é dado de manhã mesmo. Ou à tarde, ao longo do dia. Flávia, você sente que a UTI, quando a família fica presente, ela é uma UTI que realmente tem qualidade. Para a UTI realmente comportar o paciente, comportar a família 24 horas, é uma UTI que tem qualidade. Indicador bom, que tem que ter processo. E mais, muitas vezes, assim, eu cheguei a ter uma UTI que a familiar podia ficar 24 horas. O que eu notava, o familiar não ficava 24 horas. Não fica. Muitas vezes não fica. E a gente tinha a família como aliado, muitas vezes. Raramente tinha problema familiar. Não, e mais, onde a gente afina os processos, o nosso trabalho, porque a família está dando feedback. Eu tinha uma familiar que dizia, olha, não estão limpando as bombas de infusão. Não estão, estão limpando só não sei o quê. Ou eles vão eles vão percebendo as falhas, a gente vai ficar mais em silêncio, a gente vai apagar mais a luz à noite, a gente vai tornando o nosso trabalho melhor. Então, eles estão lá. Não é que eles são polícia, mas eles são fontes excelentes de feedback em relação ao que a gente podia estar fazendo melhor, o que a gente está fazendo bem, o que ainda não está. E a visita multi tem que ser muito bem feita, porque desde o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o fono, tem que saber para falar a mesma linguagem. A família pergunta para eles. Sim, exatamente. É importante ressaltar que a UTI humanizada ela passa por várias outras coisas além da questão da presença da família. Né? A presença da família é um ponto da UTI humanizada. E, claro, a presença da família sempre facilita muito o processo de comunicação. E há um erro nosso, um equívoco nosso de achar que a família só pode estar dentro da UTI se você tiver o cenário maravilhoso. Eu passei por uma experiência em Cáceres, no Mato Grosso, onde a gente chegou para tentar dar um auxílio numa UTI do SUS, que alguém da administração decidiu que a família ia ficar 24 horas por dia numa UTI absolutamente desorganizada, com tudo errado. E o menor problema que eu vi lá foi a família estar dentro da UTI. Então, é muito mais um folclore nosso de achar que a família vai atrapalhar do que efetivamente atrapalha. Lógico, sempre existem as exceções, sempre existe um outro problema. Mas eu acho que é muito importante que a gente também não perca a mensagem que a Lara repetiu várias vezes, de que o processo de comunicação é uma responsabilidade da equipe. Não é porque eu sou plantonista que eu vou achar que eu não tenho a responsabilidade de me comunicar bem e de fazer a melhor comunicação que eu possa no horário que eu esteja, no momento que eu esteja, no momento que eu seja demandado, que você, como plantonista, às vezes vai ter que ter um contato com a família na hora mais difícil, na hora de comunicar o óbito. E se você não tiver a boa habilidade de comunicação, nesse momento você pode colocar aí por terra todo um processo que tenha sido bem feito até aqui. Então, a gente também não tem que ficar com essa ideia de que não, é o rotina que comunica, é só ele que tem que saber se comunicar, o plantonista ele não precisa ter essa responsabilidade, não. Essa é uma habilidade que tem que ser desenvolvida por todo mundo que está dentro da terapia intensiva, porque ela é da máxima importância. E eu agradeço muito, Lara, a tua excelente apresentação. Nós estamos aqui há 2 horas. Se deixar, a gente fica 4, mas o teu plantão precisa acabar hoje, né? E eu queria que você usasse aí os minutos finais
para deixar a sua mensagem e muito obrigado mais uma vez. Eu acho que a mensagem a gente passou aí ao longo do encontro. Eu queria agradecer pelo convite, né? Me convidem mais vezes, adoro estar aqui com vocês, e de preferência presencial, né, Ricardo? Pois é, não faltarão oportunidades, com toda certeza. Não vai faltar oportunidade, Lara, isso não tem a dúvida. Sim, online sempre, mas presencial também. Sempre com uma boa janta vegana depois. Beijão, Lara. Boa Tchau, noite, gente. todos. Obrigada. Obrigado.